Bom, antes de abrir a palavra, eu quero convidar você para a gente orar. Vamos fechar os olhos e orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse lugar que a gente tem para adorar o Senhor. Obrigado principalmente pela sua palavra que chega a nós de uma maneira tão forte como se ela tivesse sido escrita ontem, endereçada somente para mim. Ó Senhor, ao ouvirmos a sua voz hoje, nos ajuda a abrir o coração, a mente, e nos dá forças espirituais. Nos acode, nos carrega e nos impulsiona à frente. Em nome de Jesus, amém. Hoje a gente começa uma série de 3 sábados que tem por nome Vulneráveis. E o primeiro texto que a gente vai ler hoje é 2 Samuel, capítulo 11. Esse é o texto base. Então você pode procurar na sua Bíblia, no seu celular ou tablet. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Está lá no Antigo Testamento. Vou ler do verso 1 em diante, onde diz assim: Passado 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, e com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e cercaram a cidade de Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Acho que quando a gente lê, ou quando a gente toma conhecimento dessa história, ou mesmo quando a gente já conhece e pensa nela, vem em geral 2 pensamentos, depende da pessoa. Talvez o primeiro pensamento seja assim: mas como? Como pode acontecer uma coisa dessa com uma pessoa como Davi, que se aproximou tanto de Deus, que teve tantas provas de que Deus dirigia a vida dele? Como isso pode acontecer? E eu me lembro de uma vez que eu estava ouvindo CDs com um amigo meu, na época que a gente ouvia CD ainda, e aí quando eu peguei um CD, ele falou: não, você vai pôr música desse camarada aí? Não quero não. Por quê? Ele falou assim: a vida dele torta, o camarada adulterou, aí eu não gosto de ouvir esse negócio não. E eu falei para ele: e os Salmos, você tem lido ultimamente? Não. Porque Davi também adulterou, né? E ele que escreveu os Salmos. Tá certo, né? Tudo bem, você está falando, mas quando a gente se coloca assim, nessa posição de julgamento, ou de julgar as pessoas, ou de espanto até, uau, sabe, tal pessoa, fulano, como uma pessoa de tanta fé, e a sua fé fica abalada, né? Quando a gente fica nessa posição, nós nos julgamos longe ou totalmente fora do alcance do inimigo. Não só nesse tipo de pecado ou em qualquer pecado. E a Bíblia sempre lembra a gente: quem está em pé, toma cuidado para não cair. Não julga os outros, porque com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Ou seja, não julgue, não julgue. A segunda reação que alguns têm, diferente desses primeiros, bom, isso aí está aí para provar que se Davi caiu num pecado desse, eu também, vai ser normal se eu cair, é ou não é? E aí a gente abre o caminho assim para que qualquer coisa de errado aconteça na nossa vida e nós vivemos num conformismo danado, fazendo aquilo que a gente quer e muitas vezes distante daquilo que é a vontade de Deus para a vida da gente. Quando Davi pecou com Batseba,
E você leu ali o relato, e depois a situação piora, porque ele pega o marido dela e coloca na frente do exército para ele morrer, e ele morre, e a história tem um monte de nuances, mas a gente vai se ater a essa primeira parte aqui. Quando Davi peca, na verdade o pecado dele começou a acontecer antes. Ele já havia aberto alguns rombos na sua armadura espiritual. Davi era um guerreiro. Eu não estou falando da armadura dele de guerreiro, estou falando da armadura espiritual. Vamos ler sobre a armadura espiritual? Está aqui em Efésios. Efésios, o capítulo é o capítulo 6, verso 10 em diante, e aqui diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí ele diz, verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, tem um jeito de vencer tudo e permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Ele começa a descrever. Então, você tem que se cingir com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o verso 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, uma armadura espiritual. E ele diz como é que eu posso conseguir essa armadura espiritual. Uma armadura que me ajude a vencer os dardos inflamados do inimigo, as flechas que ele joga, ou a espada dele, porque eu tenho um escudo, eu tenho um capacete, eu tenho uma couraça, os meus pés estão calçados. E no finalzinho ele diz, como você pode conseguir essa armadura que protege você? Ele diz assim, com oração, durante quanto tempo? Ele diz, o tempo todo. O tempo todo é o tempo todo. Com oração o tempo todo e com perseverança. Uau! Então ele dá para a gente o segredo. E o segredo é orar o tempo todo. O tempo todo que você estiver acordado. Enquanto você está orando, você tem a armadura. E a gente só peca quando abre rombos, espaços nessa armadura. Davi abriu rombos. E eu vou compartilhar com vocês os rombos que Davi abriu na sua armadura, para a gente entender como é que a gente pode vencer. Você está em 2 Samuel, a gente abriu 2 Samuel 11, né? Depois fomos lá para Efésios, mas vamos em 2 Samuel 5, e estamos voltando um pouquinho na história de Davi, e aqui mostra, porque o pecado em si é o desastre total, mas para ele chegar a pecar, ele abriu os rombos antes. O que ele fez? Capítulo 5 do segundo livro de Samuel, verso 12 em diante, diz assim: primeiro rombo, foram 2. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Esse foi o primeiro rombo que ele abriu na sua armadura. Segundo rombo, tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Vamos lá, primeiro rombo. Reconheceu, pois, Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Nessa situação, nessa época, Davi tinha aproximadamente 51 anos. Nós já estamos no livro de 2 Samuel, ele é rei. O reinado dele era indiscutível, hegemonia.
Não tinha ninguém que discordasse de Davi, ele tinha avançado as fronteiras de Israel, ele tinha estabilidade política, ele era considerado um líder político religioso muito bem considerado. Aos 51 anos de idade, Davi já estava, ele olhava para trás e ele começava a olhar para tudo que ele tinha construído, o reino em paz, todas as coisas funcionando, e ele diz assim: uau, olha, tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, tanto humanamente como espiritualmente, olha onde Deus me ajudou a chegar, eu cheguei lá. E sabe que em termos de espiritualidade não existe eu cheguei lá, não existe. Sempre falta, sempre falta. E a Bíblia diz que a gente vai passar a eternidade aprendendo coisas a respeito de Deus. Quando a Bíblia diz assim, reconheceu Davi que o Senhor, é porque Davi se acomodou, ele parou. E sabe assim, a vida ela é um rio caudaloso. Pensa nisso, um rio caudaloso com a correnteza bem forte. Já nadou no rio alguma vez? Eu já, quando eu era garoto foi a primeira vez, e eu percebi qual era a diferença de nadar num rio e numa piscina. Porque quando você pula no rio, você já não está no lugar de onde você pulou, você já está lá para baixo. E se você tiver que fazer alguma coisa para lá, é melhor descer e ir andando pela margem para poder chegar lá. Se não tiver, você vai ter que nadar contra a correnteza. Eu digo assim, a vida é um rio caudaloso. A gente nasce nessa vida de boia. Todo mundo nasce de boia. E como você nasce de boia, seguindo aquilo que diz o nosso filósofo brasileiro Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. É isso. Sabe como é que é? Você nasce de boia e a vida vai levando você. Isso quer dizer o quê? Que a gente já nasce de conformidade com o pecado, ou gostando do que não presta. É assim. A gente nasce gostando do pecado. Somos porquinhos que gostam de lama. Somos pessoas que nascem num rio caudaloso. É porque o Zeca Pagodinho não diz para onde a vida vai levar. Ele só não fala isso. Se você for no rio Iguaçu e for nadar um pouco antes das cataratas, você vai conhecer as cataratas bem de perto. Profundamente você vai conhecer. E é mais ou menos isso, sabe como é que é? Se eu simplesmente seguir o curso e o rumo da minha vida e dos meus desejos, das minhas vontades e do que eu quero, e se eu fizer o que eu quero porque eu gosto, o meu fim vai ser só ruína. Então acontece na vida da gente uma coisa chamada conversão. E conversão em trânsito, lembra como é que é a plaquinha? É uma setinha assim virada e ela aparece quando não pode fazer, né? É cortadinha assim. Então, conversão é, primeiro, você tira a boia, segundo, você começa a nadar rio acima. E nadar rio acima não é fácil. Primeiro pelo esforço, e depois porque quando você está fazendo um esforço danado, porque ser cristão é nadar contra a correnteza, você encontra um monte de gente, que são todas as pessoas quase vindo de boia. E elas olham para você e dizem assim, mas o que você está fazendo? Você diz, eu estou nadando contra a correnteza. Se eu estou vendo, mas por que você está fazendo isso? É porque lá embaixo tem a cachoeira, está lá. Mas que cachoeira? Está maluco? E por que você está indo para lá? É porque Jesus está lá. Ah, só você está certo. Isso chama conversão. A grande maioria das pessoas. E Jesus, a gente tem tido aqui o Viva, né, à tarde, o Andrei está pregando. Fantástico, né? Tenho gostado muito da série dele. Ele falou assim, Jesus era um subversivo, a mensagem dele. Porque Jesus diz assim, vem, me segue, e você vai ser perseguido. E vão te perseguir, vão te matar, porque o servo não é melhor do que o seu senhor. Quer um convite pior do que esse? É exatamente isso, viver a vida cristã é nadar rio acima. E é isso que Paulo está falando, se reveste dessa armadura, dessa couraça, desse capacete, pega esse escudo, essa espada da palavra, o evangelho da paz, ele fala, se reveste, porque tem um inimigo atacando você, e você não pode ficar vulnerável, sem isso você é vulnerável. Então se reveste disso. Como é que eu faço? Orando, me mantendo em comunhão com Deus. E quando eu paro de fazer isso é porque eu me acomodo. E quando eu me acomodo, como Davi se acomodou, quando você está nadando num rio,
parar não significa parar. Porque se você parar, o rio leva você. E Davi parou de nadar. Se acomodou. Reconheceu Davi o que Deus tinha feito. Deus reconheceu. Primeira coisa. Primeiro rombo na armadura. Nós precisamos ser um bando de inconformados, insatisfeitos. No nosso coração tem que ter uma insatisfação contínua. Se vir à igreja e ficar sentado aqui satisfaz você, tem alguma coisa errada. Precisa ter uma insatisfação contínua, que me faz lutar, que me faz nadar e que me faz ter esse preparo espiritual. Segundo rombo que Davi abriu na sua armadura e que deixou Davi vulnerável. É ainda o capítulo 5, nós lemos, o verso 13. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. Davi era um camarada ele tinha um problema com a libido dele, sabe? Davi, ele não conseguia se controlar. E por que isso foi também um pecado? Por que isso foi um rombo? Lá em Deuteronômio, no capítulo 17, Deus tinha dito, quando tivesse rei em Israel, o que o rei não deveria fazer. E Deus disse assim, capítulo 17 de Deuteronômio, versos 16 e 17, diz assim: o rei não deverá multiplicar para si cavalos, e nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, e nem multiplicará para si prata ou ouro, muita prata ou ouro. 3 coisas que não era para o rei ter. Imagina, não era para ter cavalo, não ter muitas mulheres e não ter o quê? Prata ou ouro, dinheiro. Aí você pode pensar, bom, a primeira coisa eu estou livre, porque eu nunca sonhei em ter muito cavalo, né? Lógico, a gente tem outros brinquedinhos hoje, não é verdade? Deus está dizendo assim, cuidado com as coisas, com aquilo que você deseja demais em termos de coisas. Cuidado com o seu casamento, e ali ainda Deus é tão... Ele suportava ainda que o rei tivesse mais de uma esposa, mas assim, não vai multiplicar muito mulheres, porque o coração dele vai desviar do caminho, e não vai ter muito dinheiro. Deus está dizendo para o rei não ter muito dinheiro. Ele está dizendo para você e para mim também, não dá para ter muito dinheiro. Se você começar a ter muito dinheiro, eu me lembro de um amigo meu, empresário, dizendo assim, rapaz, sabe que é uma tortura, porque ele tem muito dinheiro. Ele falou, e você fica o tempo todo preocupado, onde é a melhor aplicação, onde eu vou perder menos, como eu vou diversificar e tal. E a resposta para ele está aqui, Quando você começar a ter muito dinheiro, começa a dar, começa a abençoar outros. É por isso que você está tendo muito dinheiro. Você não descobriu ainda? Quando você está tendo muito dinheiro, é porque é para você começar a abençoar outras pessoas. É para isso que Deus está dando. Ele está dando para os outros através de. Então se o rei acumulasse muito dinheiro, ia faltar para o povo. Se você tem muito dinheiro, é porque está faltando para alguém. Então a gente tem que começar a equilibrar. E esse reino de Deus é a coisa do dar. Um amigo meu, pastor, diz assim, olha, quando você começar a ter muito dinheiro, não ora a Deus agradecendo as bênçãos. Ora a Deus e diz assim, Senhor, me ajuda nessa aprovação. Porque é uma aprovação muito grande. Aí Davi, Deus tinha dito assim, não vai juntar isso, isso e isso. E o Davi faz uma guerra, e quando ele volta de Hebrom, ele pega mais mulheres e mais concubinas, aquele harém enorme. Ou seja, Davi disse sim para aquilo que Deus tinha dito não. E aí está o rombo na armadura. O primeiro é quando a gente se acomoda, a gente para, a gente se sente confortável espiritualmente e para de nadar rio acima na questão da busca de Deus, da oração, do crescimento espiritual. Esse é o primeiro rombo. O segundo rombo é quando você diz sim para as coisas que você sabe que Deus disse não.
Se Deus disse não, não é maldade dele, é porque ele sabe o que é melhor para você. Aí a Bíblia descreve assim: estava Davi, na época que os reis costumam sair, ele estava em casa. Já começa por aí. Mandou o exército dele e ficou em casa. Ou seja, quando você abre rombos na armadura, você fica totalmente vulnerável. E o inimigo vai entrar por aí. Lembra do que Paulo disse? A nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades, poderes espirituais nas regiões celestes. E Davi fica em casa. Aí diz assim: numa tarde se levantou Davi e foi passear no terraço. Interessante, que se ele levantou de tarde, já tem algum problema aí também. Aí ele foi passear. Olha só, o palácio de Davi, ele foi construído de tal maneira que o terraço do quarto do rei, ele ficava de frente para o fundo da casa dos oficiais. E Davi, passeando pelo terraço, Davi estava navegando na internet, de fato. Ele estava. Ele foi navegar. Sabe como é que é? Sim. À toa, levantou de tarde, estava descansadão, a noite ia ser longa e tal. E ele foi passear. Por quê? Veja só, se o meu terraço dá para o fundo da casa dos meus oficiais, se todos os oficiais estão na guerra e eu estou sozinho, eu fui procurar o que lá? Aí ele vê uma mulher tomando banho, ela devia ser muito linda, porque a Bíblia diz muito formosa para poucas pessoas. Mas ela estava tomando banho num lugar que, da onde ela tomava banho, ela podia ver o terraço do rei, e por isso o rei do seu terraço podia vê-la tomando banho também. Quem estava errado, ele ou ela? Hã? Os dois. Os dois. Essa coisa do Davi, ela é descrita, essa é a dinâmica do pecado. Está aqui a dinâmica do pecado. Ela está descrita em Salmo 1, do verso 1. Eu vou encenar para você a dinâmica do pecado. Você nunca viu o Salmo 1, verso 1 encenado, né? Então assim, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Viu uma dinâmica aí? Hã? Primeiro anda, depois para e depois senta. É assim com o pecado. Sabe como é que é? Primeiro, você começa a andar. Davi estava andando, estava navegando na internet. Quando você abre rombos na armadura de Deus, em geral, o pecado não precisa nem te procurar, você começa a procurar o pecado. Você começa a sentir falta, alguma coisa, precisava fazer alguma coisa, sabe, eu precisava, e a vontade, a gente chama de vontade isso, aquela vontade, e Davi sentiu uma vontade de andar no terraço, né? A serpente não precisa nem ir atrás de Eva, ela mesma já foi para a árvore do conhecimento do bem e do mal, aí a gente vai para a árvore do conhecimento do bem e do mal, para os lugares onde a gente não devia nem estar, e aí, chegando ali, Davi para e vê. E ele diz: uau, eu quero isso. E ele senta. E quando ele senta, ele diz: eu preciso disso. Eu preciso. Em cada ponto desses, é cada vez mais difícil você retornar. E em cada ponto desses, o seu desejo pelo pecado ainda é maior. Sabe alguém que conhece essa história? Eu vou contar uma história de uma pessoa que chegou para conversar comigo. Ele era uma figura de alguém que estava muito mal, todo desleixado, um olhar para baixo, assim. Ele começou a me contar uma história. Assim, pastor, eu vou começar falando assim, olha. Meu casamento estava bom. Esse estava bom, você entendeu? Estava bom? Casamento não pode ser bom. Casamento tem que ser ótimo. Se o teu casamento está bom, corre para socorrer, porque está mal. Esse negócio do meu casamento estava bom, não estava bom. Ele já disse, ele falou com outras palavras, mas diz assim, mais ou menos, estava aí despencando já.
Não existe casamento mais ou menos, casamento tem que ser ótimo, tem que ser excelente. E se não está assim, é porque você está falhando nele. Ou seja, você que eu digo é vocês dois. Está entendendo, né? Não tem um só, tem os dois. Aí ele diz assim, um dia eu fui num aniversário, era o aniversário da minha mãe, e fui sozinho, era longe, fui de avião. E chegando lá, eu encontrei uma pessoa que eu não via há anos. Quem? Minha primeira namorada de adolescência. Uau, foi uma surpresa. A gente passou a tarde conversando, a gente deu um monte de risada. E quando eu saí de lá, a gente se falava pelo WhatsApp. Se falava pelo WhatsApp. Entendeu? Aí, a gente falava pelo WhatsApp. Continuamos conversando. Bom, eu tenho que correr. Não posso parar muito no WhatsApp aqui, mas vocês já entenderam. Aí diz assim, bom, depois de uns 3 meses, a minha empresa me mandou para lá de novo, cidade grande, e eu fui. Como a gente se falava pelo WhatsApp, aí depois do meu trabalho a gente se encontrou e jantou junto. Não aconteceu nada. Só aconteceu uma coisa, quando eu voltei não conseguia pensar em outra pessoa, a não ser nela. Eu precisava dela. A gente se falava o tempo todo, a ponto de que eu comprei uma passagem na semana seguinte, e eu fui para lá. E ela estava me esperando no aeroporto, e a gente foi para o motel, e ali começou a acontecer, porque a partir daí eu ia toda semana, só que eu não tenho condições financeiras para isso. Então eu ia escondido, ia de manhã e voltava de noite, porque minha mulher achava que eu estava trabalhando. E como eu não tinha dinheiro, eu sou contador e tesoureiro da empresa, eu lido com a contabilidade com dinheiro, eu comecei a pegar dinheiro emprestado. E eu disse, na verdade você estava roubando para ir adulterar, não é? A minha dívida cresceu muito, 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 até o dia que descobriram. Quando descobriram, aí, aquela mulher que para mim era irresistível, para mim se tornou insuportável. E eu estou fazendo de tudo para recuperar o meu casamento com a minha mulher. Dá para entender essa coisa do pecado? Como é que o que é irresistível, de repente se torna insuportável? É porque no processo do pecado, à medida em que você abre rombos na sua armadura, e lembra de novo, quais são os rombos que Davi teve? Primeiro, parar de ter comunhão com Deus o tempo todo e estacionar. Segundo, dizer sim para aquilo que Deus diz não. Quando você abre rombos, aí você vai ouvindo. E a voz, ela é sempre assim. Você precisa disso. Você merece isso. Precisa ser só adultério? Não é só adultério. Porque para uns o adultério não vai ser o pecado, não vai ser a tentação. Mas cada um de nós tem o nosso ou os nossos pontos fracos. E ele vai dizer assim, no caso de todo mundo é errado, mas não no seu caso. Para você não tem problema. Nesse contexto não tem problema. Deus não olha mais para essas coisas. Deus é diferente. Olha para todo mundo. Todo mundo faz. Sabe como é que é? O todo mundo. E aí quando você cai, essa mesma voz que dizia tudo isso para você, começa a dizer assim, você não vale nada. Como é que você foi fazer isso? Para todo mundo tem perdão, menos para você. Você conhece demais a Bíblia. Você conhece Deus demais. Você já teve muitas chances e depois você já caiu 1 milhão de vezes nesse mesmo pecado. Para todo mundo tem volta, mas você foi longe demais. Essa a dinâmica do pecado. E quando isso acontece, aí bate um desespero. E a pessoa que se afastou de Deus antes
porque o pecado estava na frente, agora se afasta de Deus, esquecendo que para Deus não tem longe demais. Eu não sei em qual momento da sua vida você está. Pode ser que você esteja aqui, lutando na batalha, porque a única batalha, a única guerra que a gente pode lutar é essa da comunhão. Essa é a nossa batalha. Nessa Deus não luta, nessa Ele cruza os braços, Ele vê você e eu lutarmos. Não dá para a gente lutar para guardar mandamento, não dá para a gente lutar para ser justo, não dá para lutar para ser mais santo, não dá para lutar para abandonar maus hábitos que a gente tem, não dá para lutar para nada disso. Quem luta isso para nós é Deus. Às vezes Ele luta quando a gente entrou na nossa luta. E qual que é a nossa luta? A minha luta? A minha luta é ficar agarrado nele. É a comunhão. Aí Ele vai dizer, vou te dar força para você não dizer sim para aquilo que eu já disse não. Então eu não sei se você está aqui nessa luta. Se você está nessa luta aqui, Deus está dizendo, eu te dou força. Não sai daí, agarra. Não esmorece, não enfraquece. Mais forte ainda, luta mais forte. Não sei se você começou a andar. Não sei se você está caminhando, anda passeando por aí, navegando. Não sei se você já parou, ou se você já está sentado dizendo assim, eu preciso e eu vou fazer isso, eu quero. Quem sabe você já passou disso aí. E como Davi, que depois que adulterou, a coisa foi ficando pior, e como esse rapaz de quem eu contei, porque ela concebeu um filho, ela ficou grávida, Davi matou, e esse rapaz começou a roubar para ir adulterar, e a vida da gente é sempre assim. Mas não interessa onde você está. Deus me mandou aqui para você, para dizer assim, tem um retorno, tem uma volta, tem um jeito para você, para aonde você está agora, e volta lá para o começo. Vamos voltar na batalha. E eu vou revestir você da minha armadura. E você vai ser mais feliz, acredita nisso? Que você pode ser mais feliz sem aquilo? Mais feliz. Eu fico assim, maravilhado de ver como Davi reagiu. Eu me lembro de uma pessoa para quem eu tinha dado uma oportunidade de trabalho dentro de um projeto evangelístico que eu tinha. E um dia ele chegou para mim, ele estava chorando muito e diz assim, cara, eu traí você. Eu traí você. O negócio é que ele tinha adulterado. E ele foi me contar isso depois, eu não sabia. Eu traí, mas por que você me traiu? E ele contou. Aconteceu isso, isso, isso. Eu disse para ele, eu queria chamar a atenção de você para uma coisa, você não me traiu. Você não me traiu. Eu quero te chamar a atenção para a reação de Davi e para a tua. Porque quando o profeta Samuel foi lá e confrontou Davi, quando o pecado dele foi exposto, quando a máscara caiu, a primeira reação de Davi foi assim, eu pequei contra o meu Deus. E a tua? Eu te traí. Davi conhecia Deus. E você está mostrando para mim que você nem conhece Deus. Você não está entendendo a quem você traiu ainda. Não interessa onde você está. Não interessa em que ponto. E nem o grau de dificuldade. Deus me mandou aqui hoje para dizer para você assim, tem volta. Mas para voltar, aí tem uma única coisa que depende de você. Sabe qual é? Ela se chama assim, entrega. Você tem que entregar. E entregar não é fácil. Entregar não é fácil. Colocar assim e dizer assim, é teu. Minha vida é tua, tudo que eu tenho é teu, minha vontade é tua, meu coração é teu, tudo é teu. Senhor, não quero saber de mais nada, é tudo teu. Toma conta. Isso não é fácil.
E essa é uma coisa que você também tem que fazer. Você e eu, nós temos que fazer. Aí a coisa começa a funcionar a partir daí. Senhor, eu entrego, eu estou colocando na tua mão, eu estou dizendo, toma conta, age, me dá forças. Uma das partes da Bíblia que eu mais gosto, me emociona mais, é aquele pai que veio trazer o menino que se jogava no fogo e na água, e ele diz assim, Senhor, cura o meu filho, e Jesus olha para ele e diz assim, você tem fé? E ele diz, eu tenho fé, e em seguida ele diz, ó Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu acho que eu falo isso para Deus todo dia, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda. Eu não tenho força nem para me entregar, mas Deus diz assim, se você precisa de força para entregar, eu ajudo você. Você tem que querer entregar. E aí? Se Deus alcançou você de alguma forma, se Deus chegou em você aí onde você está, então é o momento de fazer a entrega. E a gente vai fazer essa entrega hoje cantando. Você vai cantar, vai pedir para Ele, você vai clamar a Ele e vai fazer cantando. Enquanto você canta, essa entrega vai acontecendo. E à medida em que Ele tomar conta da sua vida, aí você vai começar de novo a batalhar o bom combate. Hoje é dia de volta, é dia de voltar. Hoje é dia de entrega. Preciso a ti me entregar, preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui
Alguns não têm nem forças para entregar. Alguns não têm força nem para desejar entregar. Andam por aí, Senhor, vagando nesse mundo. Enquanto as coisas estão bem, parece que está tudo bem. Outros de nós, Pai, já estamos tão cansados, desacreditados de nós mesmos, porque já caímos tantas vezes naquilo que a gente sabe que é errado. Outros desacreditamos até do Senhor, Senhor, do seu poder, da maneira como o Senhor age, e se o Senhor age ou não age. Mas, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Criador, o Senhor é mantenedor. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, mas é o nosso Deus também. O Senhor tem agido na nossa vida, tem falado conosco, e nós não temos enxergado, nem sentido. Ó Senhor, dá força àquele que não tem força, dá coragem ao que não tem coragem. Nos ajuda, Senhor, a renovar o nosso desejo de mantermos comunhão com o Senhor, para que o Senhor coloque essa armadura ao nosso redor. Ó Senhor, aceita essa entrega, embora que seja a entrega de um coração pecador, impuro, imperfeito. E ao a gente sair daqui, Senhor, nos ajuda a sairmos daqui sabendo que nós estivemos na Sua presença. Age em nós nessa nova semana e que ela seja uma semana de recomeços. Em nome de Jesus, amém.